Todos mais uma vez, que as pessoas estão com saudades e desejosas de voltar a falar umas com as outras, mas temos que dar continuidade ao nosso programa. Bem-vindos à segunda parte desta 23ª Conferência da Executive Digest e dando continuidade à mesma e ao nosso programa, temos então uma mesa de debate com o tema Saúde, um fator-chave de desenvolvimento num país envelhecido, como desenvolver e onde apostar. Esta mesa será moderada por António Sarmento, editor da Executive Digest, e para o qual eu chamo já para vir ao palco então, que estará como convidado Ana Rita Gomes, administradora da Multicare, João Almeida Lopes, CEO da Medinfar, e Nelson Santos de Brito, administrador da Luz Saúde. João, ali, por favor. Rita, aqui. Ora, bom dia a todos e muito obrigado pela vossa presença na 23ª Conferência da Executive Digest. Um bom dia também a todos os que nos estão a seguir em casa através das plataformas SAP e das plataformas digitais da Executive Digest. Tenho comigo a Ana Rita Gomes, administradora da Multicare, a Nelson Santos de Brito, administrador da Luz Saúde, e João Almeida Lopes, CEO da Medinfar. A economia da saúde necessita de determinadas condições para se desenvolver, tais como regras de mercado, regulação, previsibilidade e estabilidade. Mas é também um setor crescente, com peso crescente no PIB nacional e na economia. João Almeida Lopes, vou começar por si. No espaço de uma década, o valor das exportações em saúde praticamente duplicou. Portanto, em 2021, o valor, Portugal exportou 1.813 milhões de euros, uma subida, um crescimento de 93% face a 2011. Como é que o setor da saúde está a ajudar ao desenvolvimento do país? Bom, primeiro que tudo, bom dia. Cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer o convite à Executive para estar presente neste painel. Como é que o setor da saúde ajuda a economia do país? Bom, eu começava por um aspecto que me parece trivial, mas é muito importante referir. É que quando nós não temos saúde, nós não contribuímos para o crescimento económico. E a verdade é que quando estamos doentes, quando alguém está doente, a contribuição económica acaba por estar debilitada. E nós vimos muito isso na pandemia, quando tínhamos uma série de colegas que, por razões de baixa, uma questão particular, mas que afetou uma série de desenvolvimento económico. E, portanto, desde logo, parece-me que uma economia saudável precisa de pessoas saudáveis. Por outro lado, e aqui reportando muito aquilo que é o setor farmacêutico, nós temos um impacto como setor, e a saúde também, mas aqui vou falar mais dos números do setor farmacêutico, temos um impacto que está contabilizado naquilo que é o desenvolvimento do PIB nacional. Hoje em dia o setor farmacêutico contabiliza cerca de 2,3% do PIB diretamente, algo que tem vindo a crescer. Aliás, é um motor de crescimento da economia porque nós constantemente temos vindo a crescer acima daquilo que é o crescimento do PIB nacional. Geramos trabalho altamente qualificado, contribuímos muito para a investigação e, portanto, esses números são muito claros e, felizmente, temos vindo a crescer. E um dos números que referiu foi, efetivamente, as prestações de saúde, que duplicaram nos últimos 10 anos, mas se nós voltássemos ao início da década de 2000, o efeito multiplicador é de 10 vezes, portanto é verdadeiramente impressionante. E por fim, algo indireto que no fundo que o setor da saúde e nomeadamente a indústria farmacêutica acaba por contribuir para a sociedade é toda a ligação com a academia, com as entidades de investigação, a informação e formação médica, aquilo que nós colaboramos e contribuímos para aquilo que chamamos a literacia em saúde, que é muito importante para a nossa sociedade e, portanto, acho que... Mais à frente já vamos falar um pouco sobre o peso da indústria farmacêutica. No entanto, o saldo ainda continua desequilibrado, porque Portugal importa muito mais do que aquilo que exporta a nível de saúde, de equipamentos de saúde. O que é que nós podemos fazer? Como é que esta diferença pode ser esbatida? Bom, vendo o copo meio cheio, acho que há uma margem de progressão e uma margem de crescimento que pode ser feita. O que é que a indústria e o setor da saúde pode fazer para crescer e, sobretudo, equilibrar a balança? Eu diria que, por um lado, é começar a estar cada vez mais presentes nas fases iniciais das cadeias de valor. Investigação
processos de investigação, academia, ligações portanto, não estar só na fase final da cadeia de valor, mas começar por fases iniciais que, no fundo, depois, se nós tivermos contacto com a cadeia de valor na fase de investigação, na fase de criação de valor, mais facilmente também poderemos exportar maior valor acrescentado do que aquele que trazemos hoje. E, portanto, eu acho que a luta passa muito por aqui. Mesmo em fases mais tardias da cadeia de valor, como é o caso da industrialização e da indústria farmacêutica, é muito provável que mesmo esse valor de exportação venha a crescer, até porque temos uma série de players bastante resilientes portugueses que têm vindo a apostar e a investir em industrialização, e aquilo que encontramos é efetivamente uma procura grande pelos serviços industriais de saúde no nosso país. São boas notícias, portanto. Eu diria que sim. Nelson, há estudos que indicam que por cada euro investido na melhoria da saúde de um cidadão, na Europa, gera-se cerca de 2 euros de retorno. Numa altura em que se fala tanto da importância das empresas terem um propósito, de que forma é que a Luz Saúde poderá criar valor para a sociedade e também para o desenvolvimento do setor da saúde em Portugal? Então, António, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado à organização pelo convite. É um gosto estar aqui com todos que estão aqui nesta sala e com os meus ilustres colegas que tenho aqui ao meu lado. Não são 2 euros, são 2,5 euros. Então já aumentou. E, para ter uma noção, se esses 2,5 euros, por cada euro que nós investimos, nós poupássemos 2,5 euros, isso poderia significar entre 2020 e 2040 meio ponto de PIB adicional na Europa. E imagino que esteja aqui muitas pessoas de recursos humanos, porque eu vi já por aí, isto significava basicamente isto: 11 milhões de vidas salvas e 23 milhões de pessoas ativas para trabalhar na sociedade. Então, quando nós temos números tão elevados como isto, é muito importante que haja uma maior sensibilização na área da prevenção para que seja possível nós realmente, como operadores que somos, dar a capacidade de resposta necessária às pessoas que realmente precisam dos cuidados de tratamento da doença. E 30% do potencial de redução está em todos nós que aqui estamos. E eu gostava de pedir à audiência, ou pelo menos alertar à audiência, quantos de nós é que no nosso smartphone temos, por exemplo, uma aplicação tipo MyLuz, e em que temos os dados sincronizados do que é que nós andamos a fazer todos os dias, para tentarmos perceber como é que nós estamos. Porque isto hoje é possível. E quantos é que nós, nas nossas empresas, também recomendamos que isso seja feito. É muito engraçado um operador de saúde que, à partida, parece que pode ganhar ao máximo por ter pessoas doentes, estar a ter o discurso que eu estou. Mas porquê é que nós temos este discurso? Porque realmente acreditamos que na base da pirâmide, se nós atuarmos na base da pirâmide, nós vamos claramente atuar em 40% das pessoas e vamos ter a capacidade de atuar depois no topo da pirâmide com os cuidados de saúde que as pessoas precisam. E nós hoje temos muitas dificuldades, e acho que todos ouvem todos os dias o número de pessoas que se dirigem às urgências dos nossos hospitais, depois a incapacidade de resposta. É que a capacidade é limitada. E nós ainda não percebemos um bocadinho isso. Dou-vos apenas mais um exemplo e respondo-lhe mais um exemplo. Quando há 3 anos atrás o grupo teve a capacidade de criar um serviço como a Luz 24, que eu gostava imenso que o SNS 24 tivesse a mesma capacidade de o fazer. Este serviço é um serviço para quando o António tem qualquer caso urgente ligar, e nós evitamos, nestes últimos 3 anos, que 50% das pessoas que nos contactaram se dirigissem a uma urgência. Conseguimos tratar claramente melhor as pessoas que precisaram realmente dos cuidados urgentes. Onde é que ficaram os outros 50%? 15% ficaram com autocuidados e não precisaram de mais nada. 25%, 30% foi-lhes marcado uma consulta para os próximos dias, mas não precisavam de ir a uma urgência. E das pessoas que foram para as nossas urgências, nós conseguimos que metade delas fossem 1 hora em que os tempos de espera eram muito menores. E isto trata-se de trabalhar de uma forma integrada, organizada, os cuidados de saúde e de uma forma sustentável
também para nos posicionarmos, para acrescentarmos mais valor a quem precisa e também para conseguirmos fazer a nossa internacionalização. Ou seja, nós hoje em dia somos um operador claramente, completamente fee digital. Ou seja, nós temos, penso que todos conhecem, temos cerca de 28 hospitais e clínicas ao longo do país, incluindo Madeira, mas temos o nosso Hospital da Luz Digital que hoje presta cuidados de saúde em qualquer parte do mundo. Em qualquer momento, um cliente internacional faz uma videoconsulta com um dos nossos médicos e, se calhar, passado 3 semanas, está a ser operado num dos nossos hospitais, depois de ter feito o upload de todos os exames, não veio para Portugal fazer exames, veio para Portugal fazer já a parte mais importante. E é aqui que nós nos queremos posicionar. Nós claramente queremos nos posicionar como alguém que trabalha com a população, que trabalha para garantir, e com todos os stakeholders que intervêm na área da saúde, para garantirmos que dedicamos muito mais atenção em prevenção e garantir que no topo da pirâmide realmente chegam os casos que precisam, para darmos um tempo adequado de resposta. O Nelson falou há pouco em gestão integrada. Gostava de ouvir a sua opinião, como é que todos os agentes públicos e privados devem agir de forma integrada para melhorar o sistema de saúde em Portugal? Pensando de forma integrada. É muito simples, não é? Repare, nós tivemos aventuras durante o Covid, e acho que os senhores viveram durante o Covid. Eu estive muito na linha da frente da área da gestão, não sou clínico, por isso não tive claramente no foco mais preocupante, que era saber tratar e não saber como tratar. Não é? Nós descobríamos às 2 da manhã como é que tinha sido feito no outro lado do mundo e preparávamos para as 9 da manhã atuar de acordo com o que tinha sido feito no outro lado do mundo. Num primeiro momento tivemos disponibilidade para poder, ou tivemos autorização para receber portugueses que não tinham capacidade de ter um sistema alternativo ao sistema público dentro dos nossos hospitais, e 2 dias depois já não tínhamos essa capacidade. Isto é apenas um exemplo. Agora, acho que tem que haver claramente uma maior integração. Acho que SNS deveria de querer dizer público, privado, social, todos os stakeholders que atuam na área da saúde, para garantirmos que realmente existisse um cuidado integrado com tudo. E às vezes confundimos coisas, não é? Eu posso fazer coisas muito simples para garantir essa integração. Ou seja, mais um pequeno detalhe, não sei se todos sabem, que estamos aqui presentes. É muito fácil hoje, eu através do meu Hospital da Luz no meu bolso, que se chama MyLuz, eu posso partilhar com qualquer médico em qualquer ponta do mundo, seja ele no público, seja ele no privado, os resultados dos meus exames, as imagens dos meus exames. Eu posso, eu próprio, tomar a decisão, ter ido a um hospital público, ter exames, e posso partilhar com o médico do Hospital da Luz de uma forma fácil. Ou eu posso ser parte atuante do meu processo de saúde, eu, Nelson Brito, parte atuante do meu processo, registar os meus dados, fazer a sincronização, como eu dizia antes na sua primeira pergunta, dos meus dados que já tenho no meu telemóvel com o aplicativo MyLuz, e a seguir ter uma consulta de forma remota, de uma forma mais sustentável com qualquer médico. E isto é uma forma que o SNS vai ter que pensar. Ou seja, eu posso ter balcões do SNS espalhado pelo país inteiro, mas porquê é que aquela pessoa que é menos digitalizada, quando se junta ao balcão do SNS, não pode fazer uma videoconsulta com o médico do Hospital da Luz? Porquê é que tem que ser com o hospital que não tem oferta? Então, há pequenas coisas que acho que nós, como cidadãos que somos, acho que vamos ter que ser um bocadinho mais exigentes para que essa integração possa existir. Enquanto nós, que aqui estamos, não formos um bocadinho mais exigentes, as coisas provavelmente vão continuar da mesma forma, e cada um dos operadores a falar sozinho. E isso não é desejável. Ana Rita Gomes, o que é que o setor segurador pode trazer para a saúde dos portugueses? Bem, antes de mais, bom dia a todos e muito obrigada ao convite e aos meus colegas aqui de painel. O setor segurador hoje está preocupado e comunga destas preocupações que o Nelson aqui nos trouxe. Cobrimos e tratamos da saúde de mais de 30% da população portuguesa, e sendo, como aqui falámos, a saúde o bem mais precioso que temos,
para além da nossa família, o seguro de saúde reveste-se de uma importância grande. Para nós, a prevenção é, de facto, um eixo fundamental para garantirmos essa sustentabilidade ao nível da saúde. O Nelson já falou aqui de dados muito precisos da importância que pode ter. De facto, existem diversos estudos que nos dizem que se trabalharmos a jusante nos determinantes da saúde, como sejam os estilos de vida, o exercício, a alimentação, o tabaco, o álcool, poderíamos reduzir a despesa em 40%. Claro que não seria utópico conseguir resolver todos esses hábitos, mas se fizermos uma parte, conseguimos depois canalizar essa despesa para terapêuticas mais inovadoras, e está aqui o João que pode bem expressar isso. Aliás, só para vos dar um exemplo, há 2 anos atrás, e isto ao nível dos nossos clientes, apareciam-nos terapêuticas oncológicas de mais de 100 mil euros. Era tipo um caso anual, 2 máximo. Agora são dezenas de casos e, portanto, as terapêuticas, uma vez que são muito mais targetizadas, são muito mais caras por toda a investigação que está por detrás e por serem para nichos da população muito mais pequenos, e por isso é muito importante esta prevenção. À semelhança do que vimos aqui hoje, temos andado a trabalhar em 3 eixos, e eu acredito que também outras empresas do setor segurador, seja nesta parte mais de prevenir a doença, seja através de serviços de prevenção do estilo de vida, como sejam dormir melhor, ter um estilo de vida mais saudável, ter consultas de nutrição, de psicologia, de parentalidade positiva, isto tudo na nossa plataforma também de telemedicina, e que acreditamos que em muito facilita o acesso. O Nelson também já aqui referiu isso mesmo, e a utilização demonstra muito bem esta utilidade, que mais de 10% dos nossos clientes já utilizam. Aliás, vamos a caminho já dos 17 este ano. Isto, com a pandemia, a utilização deste tipo de recursos aumentou muitíssimo, mas também eu acho que o setor segurador pode ter um papel muito, muito importante no rastreio precoce, e temos investido em ter check-ups sem custos adicionais para os nossos clientes nas nossas ofertas, sobretudo para clientes individuais e pequenas e médias empresas, e mais recentemente aqui com a Luz, o check-up pós-Covid, que tem permitido identificar num estadio ainda precoce muitas sequelas derivadas de Covid e iniciar o tratamento logo possível, mas também ao nível dos cuidados primários com a nossa rede e dos cuidados mais complexos que sabemos que a população precisa. E no papel da integração entre todos os agentes? Achamos que é, de facto, fundamental. Não vão existir recursos para todos. O envelhecimento da população, a carga de doença que vamos ter, não haverá recursos. Camas de hospital, não haverá camas de hospital suficientes. Portanto, tem que se integrar, de facto, os cuidados de saúde, não dispersar recursos, remarmos todos para o mesmo lado e investirmos na prevenção. Sem dúvida, esse é um dos elos muito importantes para que possamos todos viver mais anos de qualidade e que possamos pagar. Hoje em dia, vivemos mais de 10 anos sem qualidade de vida. E estamos a aumentar a esperança média de vida e a aumentar o número de anos sem qualidade. Não faz sentido. João Almeida Lopes, gostava também de ouvir assim sobre esta opinião. Estamos todos a remar para o mesmo lado? Temos todos que remar para o mesmo lado? Sim, eu acho que temos mesmo que remar todos para o mesmo lado. Mas eu estou muito de acordo. A verdade é que o estado da arte é hoje incomparavelmente superior àquele que era há uma série de anos atrás. E eu acho que isso são boas notícias e, portanto, nós não podemos ver a inovação e a disrupção em tecnologias de saúde, em medicamentos inovadores como uma ameaça, mas sim como uma boa notícia. E aquilo que temos que fazer como sociedade é encontrar as soluções para pôr ao nosso dispor
toda esta inovação, todas estas novas tecnologias. Eu, como cidadão, quero exigir, e eu acho que todos os cidadãos devem exigir, os melhores cuidados possíveis ao estado da arte. Agora, evidentemente, isto coloca uma série de constrangimentos ao sistema, mas passa muito por, estou perfeitamente de acordo com a questão da prevenção e tentar colocar recursos onde eles são realmente necessários e acabar com muitas ineficiências que vamos encontrando. Para isso é fundamental, é absolutamente vital que todos os interlocutores se entendam, e eu estou perfeitamente de acordo com o SNS, não pode haver uma dicotomia, não pode haver uma divergência entre sistema privado e sistema público, não faz absolutamente sentido nenhum. O envelhecimento da população é outro grande desafio também para a área da saúde. Nelson, como é que a Luz Saúde trabalha este tema? Então, António, se me permite só ainda voltar aqui um tema atrás. É muito importante, ok, tecnologia. Eu normalmente utilizo uma expressão muito básica para todos me entenderem. Eu acho que a gente, às vezes, eu estou completamente de acordo, e se há grupo que aposta em tecnologia, é o grupo que eu represento. Mas nós temos de ter muito cuidado. Ou seja, claramente coisas mais básicas são importantes de conseguir implementar. Vou só dar 2 exemplos de coisas que temos que mudar na cabeça dos médicos que nós formamos em Portugal. Hoje em dia, nós já conseguimos que os nossos cirurgiões, por uma coisa que a Rita disse, entendam que eles têm que trabalhar ao lado do médico-geral de família. Os nossos cirurgiões trabalham todos os dias para melhorar o outcome para o doente, porque isto vai melhorar o seu outcome e vai melhorar a valorização que ele vai ter como profissional. Durante anos, e eu diria-lhe que uma grande parte dos cirurgiões ainda hoje continuam a desvalorizar os determinantes sociais de cada doente que tem à frente. E os determinantes sociais do doente que tem à frente fazem a diferença. A gente às vezes diz, aquele meu amigo foi operado, ainda viveu mais não sei quantos anos. Aquele outro meu amigo também foi operado, mas não, o cirurgião se calhar não fez a coisa tão bem e a coisa correu pior e viveu menos anos. A grande diferença que nós temos visto hoje e o que diz toda a investigação que nós temos tido acesso é claramente importante o papel que o médico-geral de família faz de forma sustentável com cada um de nós ao longo dos nossos anos. Porque esses determinantes sociais vão claramente marcar a diferença naquelas pessoas que depois tiverem um problema mais sério de saúde. Então isto é uma coisa básica que acho que deveríamos de valorizar mais os nossos cuidados, o nosso médico-geral de família, o conseguir ter o acesso ao médico-geral de família. Depois, só a segunda coisa, só faz sentido investir em tecnologia se o outcome que eu vier a ter perante aquele doente tiver um retorno superior aos custos que eu estou a incorrer, porque senão eu vou tornar ainda o sistema mais insustentável. E por isso põe uma pressão num operador de saúde como nós, trabalharmos processos como o Value-Based Healthcare, de garantirmos que podemos provar, através de números, que a tecnologia que nós vamos implementar, ou que o processo que nós vamos implementar, tem claramente um outcome superior se não a implementássemos. Isto é muito, muito importante. Em termos do envelhecimento, acho que eu já ouço o discurso do envelhecimento quando comecei a trabalhar. E já comecei a trabalhar aí há 2 dias. Nós preparámos-nos como grupo há 16 anos, que abrimos o nosso Hospital do Mar, em que é um hospital completamente focado em demência, em recuperação de doenças da área da neurologia, mesmo da área cardiovascular. Ou seja, nós vamos ter que fazer mais isso, porque as pessoas claramente vão viver muito mais. Para além do Hospital do Mar, temos as Casas da Cidade, que é só para maiores de 65 anos, para fazermos esse acompanhamento, mas também vamos ter, um bocadinho pegando aqui, que a Rita dizia, de monitorizar muitas destas pessoas à distância, porque nós não temos capacidade. E por isso vamos ter que conseguir que estas pessoas saibam trabalhar com um telemóvel, que esse telemóvel possa produzir dados para os nossos sistemas,
que nós possamos atuar com base nesses dados que as pessoas estão a registar a partir de suas casas todos os dias, quando faça falta atuar para preparar e para prestar o melhor cuidado e para garantir que aquelas pessoas que vão cada vez ficar mais velhas e que algumas delas vão ter mais do que uma doença em simultâneo, tenham a qualidade de vida que seja digna e que tenham o cuidado de saúde que seja digno. E esta mudança, este discurso que nós acho que vamos ter que fazer de uma vez por todas e não continuarmos aqui, é que vamos cada vez viver mais, é que cada vez vamos ter uma população mais velha. Está bem, mas qual é o plano? O que é que estamos a fazer? E essa parte que nós temos que tentar, que neste país o discurso mude um bocadinho para garantir que realmente todos atuamos, seja como cuidadores, seja como alguém que está no mercado e que pode mudar este pensamento, para que as coisas mudem. Ana Rita Gomes, o que é que o setor segurador está a fazer para face a esta alteração na nossa pirâmide demográfica? O setor segurador está a trabalhar a vários níveis. O primeiro que eu destacaria é o da componente intergeracional. Por exemplo, no caso da fidelidade, estamos a trabalhar soluções que compaginam vida e saúde, ou seja, poupança, para que depois as pessoas tenham recursos financeiros para tratar da sua saúde e de todos os encargos que estão à volta da saúde e para que tenha essa longevidade de qualidade, mas também, por exemplo, outro exemplo é criar pools de mutualização entre, por exemplo, pode ser jovens e crianças e pessoas mais velhas, para que não seja tão custoso às pessoas mais idosas em poder pagar um seguro de saúde e em ter acesso a cuidados de saúde de qualidade, como complementaridade ao SNS. Outra das áreas é não olhar apenas como um risco ou um desafio que temos de ultrapassar. Estamos a olhar muito para a economia, a grey economy, não é uma economia que foge à fiscalidade, é a economia das pessoas mais séniores. Fizemos um grande estudo de mercado para perceber as necessidades das famílias, dos próprios, dos cuidadores, das diferentes fases de vida e estamos, para além das soluções que já temos hoje, estamos a trabalhar, a desenvolver um conjunto de soluções que enderece essas necessidades e que trabalhe também nas pessoas que vão ser as idosas da amanhã. Trabalho nos que já são, mas trabalho também nessa evolução, melhorando a qualidade de vida. Ao nível da saúde, para além do eixo da prevenção, que achamos muito importante, estamos a olhar para os temas todos da profilaxia. Como hoje sabemos, já existem biomarcadores que nos dizem a predisposição das pessoas para ter determinadas patologias. O caso do cancro da mama é muito conhecido com o BRCA2, mas também da diabetes, da hipertensão, de outro tipo de doenças, doenças de Crohn, etc. E, portanto, é algo que, obviamente, não está ainda integrado nos seguros. Aliás, a própria filosofia do seguro, de anual renovável, traz incentivos a que não acomode esse tipo de terapêuticas, mas temos que olhar de frente. Já houve uma consulta da ASF no sentido de olharmos para a plurianualidade e nós vemos isso com bons olhos e estamos também a trabalhar nisso. Como o Nelson também aqui falou, vai ser muito importante os cuidados à distância, a monitorização remota dos doentes para acompanhar o seu estado de saúde a todo o momento e acreditamos que isso possa trazer grandes mais-valias, em particular nesse tipo de população, mas também o internamento domiciliário, que já é uma realidade hoje em dia e que vai ter tendência a crescer. Como falámos, não vão haver camas para todos e se reunirem as condições, porque isto não é para todos os casos, se reunirem as condições para que isso possa acontecer. Portanto, existe aqui um conjunto largo de iniciativas que temos vindo a trabalhar, também o Home Care. Acreditamos que cada vez mais vai ser importante cuidados, aí já não estou a falar hospitalares, mas de ambulatório em casa,
para que as pessoas possam só ser institucionalizadas quando seja mesmo necessário. Portanto, possam estar nas suas casas, ter as casas adaptadas, ter os cuidados de saúde que precisam, os cuidados às vezes até da alimentação, que vão preparar a casa e, portanto, a fidelidade com os seus diferentes braços está a olhar para isso e a saúde também, inescapavelmente, a olhar para esse tipo de soluções. Outro tema que está na ordem do dia é o tema da inflação. Visto que temos pouco minuto, ia-vos pedir para serem breves. João Almeida Lopes, qual é o impacto da inflação na indústria farmacêutica? Bom, o impacto da inflação é evidentemente muito avultado e já falámos nos painéis que se debateram aqui de manhã, foi muito abordado o assunto. No caso da indústria farmacêutica tem uma problemática acrescida e sobretudo quando falamos dos medicamentos sujeitos à receita médica, é que o preço está regulado, ok? E, portanto, sobretudo, a inflação começa-se a ver ainda antes da guerra, e, portanto, depois do período da pandemia, e este ano tem valores realmente elevados. E é preciso haver abertura das autoridades para abordar o assunto, porque, senão, enfim, a indústria vai acabar por perder o racional económico de muitos dos produtos que acaba por disponibilizar, e às vezes podemos encontrar com situações de indisponibilidade, e por aí fora. Mas a verdade é que o setor farmacêutico é regulado e é pago por uma só entidade, que é o Ministério da Saúde, e temos um teto efetivamente nos preços há cerca de 20 anos. Portanto, a Diretiva de Preços de Medicamentos sujeitos à receita médica foi estabelecida no início da década de 2000 e é todos os anos revista, no início do ano, em baixa, tendo em conta os países de referência, sempre em baixa e nunca em alta. E, portanto, o que temos tido nos últimos 20 anos é uma descida dos preços. Obviamente, com a introdução de inovação operacional e industrial, temos vindo a conseguir superar esse desafio, mas obviamente que, enfim, a situação acaba por ter um limite, não é? Como uma sala começa a perder o pé direito e chega a uma altura que podemos estar a bater com a cabeça no teto. Nelson Santos de Brito, o impacto da inflação no grupo do Saúde. Eu gostava de dizer que não tem, mas não, é ao contrário, tem um impacto enorme. Felizmente, de forma atempada, pelo menos os custos com a energia nós conseguimos fixar. Felizmente, começámos a nossa jornada de digitalização há alguns anos atrás, que nos permitiu melhorar alguns processos e ter maiores eficiências. Agora, num grupo que tem 14 mil pessoas, neste caso tem mais de 14 mil pessoas a trabalhar, com um cenário inflacionista que nós temos em cima da mesa, com um cenário de aumento de preços muito difícil junto de qualquer um dos nossos parceiros, neste caso companhias seguradoras e subsistemas públicos. Há aqui um cocktail muito complicado de gerir, que vamos tentando mitigar, porque vamos tentando ainda ganhar eficiência onde ainda não se conseguiu, e também vamos tentando garantir maior sensibilização na utilização dos meios que nós temos ao nosso dispor para o fazer. Mas vai ser um ano 2023 com muitas dificuldades e de certeza absoluta que vamos ter que passar de alguma forma este aumento de pressão de custos que nós estamos a ter, porque senão corremos o risco de deixar de ter profissionais. E uma coisa que eu não disse, que também basicamente acho que nem sempre é óbvio para as pessoas em Portugal, é que nós hoje em dia concorremos com qualquer outro mercado para ter os melhores médicos. Ou seja, nós não concorremos, há bocado o António estava para lhe explicar isso, nós não concorremos com o setor público para ter os melhores médicos. Nós concorremos com outras indústrias que estão a ficar com os melhores alunos, às vezes já à saída da universidade, para irem trabalhar para outras áreas que não têm nada a ver com medicina, relacionadas, mas não com trabalhar dentro de um hospital, e concorremos com Estados Unidos, com Espanha, com Inglaterra, com França, que diariamente vêm buscar os nossos melhores profissionais ao mercado português. Da mesma forma que nós tentamos ir buscar os clientes, eles vêm-nos buscar os profissionais. Por isso, temos aqui um cocktail muito complicado de gerir e que vamos diariamente acompanhar e tentar continuar a não defraudar nunca a qualidade e a segurança que nós colocamos ao dispor dos nossos clientes. Ana Rita Gomes, em relação à inflação, como é que vão... Então, eu diria que nós estamos na tempestade perfeita ou num cenário um bocadinho explosivo. Estamos a sair de um cenário de pós-pandemia a que se junta este cenário inflacionista que todos
conhecemos. O cenário de pós-pandemia trouxe muita atividade que foi adiada, se recordam, os hospitais redirecionaram e toda a atividade assistencial muito para o Covid. Estamos a sentir que as doenças vêm mais agravadas. Ainda agora tivemos a fazer uma análise muito profunda da área da oncologia, só para vos dar um exemplo, mas na área de cardiologia é igualmente preocupante, em que o peso das pessoas que iniciam terapêutica em estadio 3 e em estadio 4 aumentou imenso. Portanto, são doenças mais complexas, mais agravadas pela pandemia. E depois veio o agravamento de preços. Não é? Temos um agravamento do número de atos, da complexidade desses atos e dos preços. Temos hoje em dia, pela situação que descreveu aqui o Nelson, todos os prestadores, sem exceção, a pedirem para haver revisão de preços. Isso, naturalmente, tem impacto na nossa atividade. Já estamos a sentir na sinistralidade. Isso é algo que vai ter que ser, em parte, de facto, repercutido junto dos clientes e preocupa-nos que clientes individuais deixem de ter seguro e depois tenham dificuldades em ceder novamente aos seguros, porque, como sabem, há pré-existências, há outro tipo de carências, etc., e que ainda pressionem mais o sistema público de saúde. E do lado das empresas vemos mais o movimento de fazer simulação de perda de garantias, em que o que nós tentamos sensibilizar é para que se foquem no que nós chamamos mais consumo, ou seja, o tema da dentária ou dos óculos, em que as pessoas podem efetivamente pagar, não são despesas muito avultadas, e se foquem no verdadeiro risco, que é, por exemplo, a cobertura de internamento, porque se tem alguma doença grave, de facto, despender 10, 20, 30 mil euros ou mais não está ao alcance de qualquer um. Os temas da atração e retenção de talento, investigação e desenvolvimento ficarão para uma próxima oportunidade. Temos que terminar a conferência. Obrigado aos três por estarem aqui. Ana Rita Gomes, Nelson Santos de Brito e João Almeida Lopes. Vou tirar. Alguém vai tirar as cadeiras? Muito agradeço a todos a vossa participação e, obviamente, muita coisa ficou por falar ainda sobre os seguros e a saúde e as farmacêuticas e os hospitais. Eu estava a ver que tinham tirado as cadeiras todas. Vamos então agora dar seguimento ao nosso programa e o que temos agora a seguir é uma conversa com José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal, que convidava já a vir aqui ao palco fazer uma companhia. Podem trocar uma... E esta conversa tem como tema Portugal, um país para se viver, trabalhar, estudar, visitar. Pessoas e trabalho. José Miguel, muito obrigado. Obrigado Pela tua presença e disponibilidade para participar, e temos aqui, então, algum tempo para falar sobre o tema de pessoas e trabalho. Aliás, que tem sido transversal a toda a discussão hoje ao longo da manhã. As pessoas estão sempre, de uma maneira ou de outra, mas estão sempre, obviamente, na linha da frente das questões e das preocupações, sendo, obviamente, um fator crítico de sucesso nas organizações, a qualidade das mesmas e a saúde das mesmas, como a gente agora aqui ouve. Mas até agora, esta manhã, temos falado maioritariamente, para além daqui deste painel da saúde, sobre empresas. Falamos agora sobre empresas, mas do lado das pessoas e do trabalho. E começamos por um tema que também já foi falado aqui, que não é novo, mas tem sido acentuado a sua preocupação, a sua crescente preocupação, que é a escassez de pessoas. Ou seja, falta pessoas, não há pessoas. Mas isto é geral ou há um tipo de perfil mais preocupante ou vários setores de atividade mais preocupantes do que outros? Bom, boa tarde. Eu estava a olhar para o relógio para ver se podia dizer isto, mas já passa do meio-dia. Mas ainda não almoçámos. Ainda não almoçámos, mas já metade do dia já está decorrido. Obrigado pelo convite, é sempre um gosto ter a oportunidade de partilhar ideias.
não trazer soluções, como eu gosto sempre de referir logo de entrada, até para gerir expectativas, mas sim partilha de ideias. Não deixa de ser curioso, Ricardo, que estejamos hoje, ou continuemos hoje a falar de escassez de pessoas, quando ainda ontem a notícia foi de que a população mundial atingiu os 8 mil milhões de almas vivas. Porquê é que eu digo isto? Porque, na verdade, nós não podemos ficar pelas ramas do problema que existe, que é extraordinariamente difícil e crescentemente mais difícil recrutar as pessoas que nós queremos para as nossas organizações, e ficarmos pelas ramas de simplesmente rotularmos como escassez. Digamos, ficarmos só pelo início do problema. Porque, mais do que escassez, existe dificuldade de recrutamento. Portanto, não há falta de pessoas, existe uma enorme desadequação e crescente também desadequação entre aquilo que as empresas procuram enquanto perfil de competências e aquilo que o mercado está a oferecer, ou seja, as competências intrínsecas que as pessoas disponíveis para trabalhar têm. Existe também um outro fator, que esse sim tem vindo também a crescer de forma mais exponencial, particularmente também sofrendo os efeitos da pandemia que se vem arrastando, que é uma tomada de consciência por parte das pessoas de que querem sair daquele círculo vicioso do viver para trabalhar, carreira, como se não houvesse mundo para além do trabalho, o trabalho que é uma necessidade, obviamente, é uma necessidade primária, porque precisamos de levar as batatas para casa, mas não pode ser o princípio e o fim, o alfa e o ômega de tudo. E as pessoas têm tomado essa consciência e começam a fazer cada vez mais escolhas. E se, porventura, pensarmos que isto é um exclusivo das gerações mais novas, desenganemos-nos. Obviamente está mais acentuado nas gerações mais novas, mas é bastante transversal a toda a população, a idade de trabalhar. Porque as pessoas começam a prioritizar, tiveram a oportunidade de pensar e de repensar nas suas vidas, e saíram daquela rodinha do hamster, não é, que andam lá às voltas, e agora dizem, voltar para a rodinha outra vez, não me apetece, portanto, e tudo vou fazer para evitar entrar nesse círculo vicioso novamente. É claro que existem profissões que são mais, por serem mais procuradas, são mais difíceis de encontrar. Vale a pena... Bom, vou dizê-lo, a questão das tecnológicas, do digital, são muito procuradas. E têm esta nuance, são procuradas dentro de Portugal, pelas empresas instaladas em Portugal, e são procuradas em Portugal por empresas que não têm a sua matriz em Portugal. Portanto, aqui o fenómeno da globalização também teve lugar. E agora médicos, ouvimos agora há bocadinho este na panela. Por isso é bastante transversal. A própria mão de obra não especializada também é difícil de encontrar. Aliás, um dos tormentos atuais na área da hotelaria e restauração é encontrar pessoas disponíveis para trabalharem nesse setor. É um flagelo, verdadeiramente. Mas entrando nessa questão, continuando a conversa, e já falaste várias vezes, que eu já ouvi, já li isso que escreveste, que é, achavas que essa escassez que podia estar, ou deveria estar muito relacionado com os baixos salários e as fracas remunerações que são oferecidas aqui em Portugal. E, portanto, ou seja, que apesar, aliás, como tu apresentaste há tempos atrás, embora o salário mínimo tenha a crescer com alguma substância nos últimos 5, 6 anos, o salário médio não cresce e, portanto, ou seja, há uma fraca oferta de retribuição. Esta escassez e esta pouca vontade também estará muito ligada a isso? É claramente um elemento central. Não nos enganemos. Eu costumo dizer que é algo... Portugal é um país fantástico. Mas se é algo do qual não devemos estar orgulhosos é do baixo nível de salários que é praticado em Portugal de uma maneira geral. No entanto, eu não acredito que os baixos salários sejam o efeito de tacanhez ou desconfiança por parte de empresários ou gestores. Acho que é mais profundo do que isso, porque isso talvez seria mais fácil de resolver, porque havendo a chamada escassez, eu se quero atrair e manter comigo os melhores colaboradores, que eu tanto preciso, então, se eu posso pagar, eu vou pagar. Mas acho que o problema é bastante mais profundo. É que, na verdade, nós temos um tecido económico, empresarial, de fraco valor acrescentado. E o problema começa aí.
não é tanto o não querer, é provavelmente o não poder pagar salários muito acima daquilo que são praticados hoje. Obviamente que existe aqui uma outra dimensão que é de considerar, que é, digamos, o aspecto defensivo com que o gestor ou empresário faz a gestão salarial. Porque, como sabemos, é praticamente irreversível, um aumento é praticamente irreversível. E passa a ser um fator de custo e quanto maiores dúvidas houver acerca daquilo que vai ser o nosso amanhã enquanto organização, mais defensivos nos tornamos na questão da remuneração. Mas deixa-me falar, eu gosto de acentuar isto, porque não sei se todos temos esta noção. Nos últimos 7 anos, o salário mínimo nacional subiu mais de 40% em Portugal. Nos últimos 7 anos, o salário mínimo passou de 505 euros para 705 euros e já sabemos que a partir de janeiro vai passar para 760. O salário médio também subiu, mas subiu 12%. 40% o mínimo, 12% o salário médio. Aqui, eu volto a dizer, não sou contrário, de maneira nenhuma sou contrário ao aumento salarial. É uma coisa que não nos orgulhece, devemos trabalhar nisso, devemos criar condições, devemos ser otimistas e remunerar convenientemente as nossas pessoas, não há dúvidas absolutamente nenhumas. No entanto, este efeito do aumento exponencial do salário mínimo tem vindo a criar este efeito perverso de juntar o mínimo ao médio. E se a isto juntarmos que muitos dos salários... Não, vou fazer uma outra referência que eu acho que é importante. O ano passado, 25% dos contratos de trabalho por conta de outrem efetuados em Portugal remuneravam com o salário mínimo. Estamos a falar da remuneração base, mas 25%, ou seja, 1 de cada 4 contratos de trabalho foi feito com o salário mínimo. Em 2001, eram 4% o número de contratos que eram efetuados com o salário mínimo. Passámos de 4% para 25%. Passámos de ter cerca de 150 mil pessoas, 150 mil trabalhadores a receber o salário mínimo para mais de 1 milhão de trabalhadores a receber o salário mínimo. O salário mínimo é isento de IRS. Toda a concentração da carga fiscal tem que estar nos salários acima do salário mínimo. E, portanto, somos também uma fonte, porque todos nós somos trabalhadores e somos remunerados, eu pelo menos, temos que ser os contribuidores para o erário público, compensando de alguma maneira mais de 1 milhão de pessoas que, só faltaria também, que tivessem que pagar o salário, para além de receber o salário mínimo, tivessem que pagar ainda por cima uma carga fiscal em cima disso. Toda esta perversidade, só para terminar, que acho isto muito importante, esta perversidade faz com que muitos dos salários que não são salário mínimo estejam a ele indexados. Salário mínimo mais 50 euros, salário mínimo mais 100 euros. Ora, isto o que é que provoca? Provoca que, falávamos da capacidade das empresas atrair e retribuir os seus colaboradores, o empresário, o gestor, é receoso do dia da manhã porque sabe que vai ter um aumento do custo do trabalho imposto por decreto. Não é? Portanto, é natural que se torne defensivo. Portanto, toda esta perversidade vai um pouco em volta disto. E tem que se atuar sobre isto. Não podemos continuar a trabalhar para os mínimos, porque depois, claramente, onde é que estão as pessoas? Como é que atraímos as pessoas? Como é que motivamos as pessoas para se juntarem às nossas causas empresariais? E essa perversidade toda, e há bocadinho também já foi falar-nos em alguns momentos anteriores a questão de mensagens, algumas mensagens para o Governo. A carga fiscal sobre o trabalho em Portugal é um inibidor também destas questões, ou isso é apenas uma desculpa utilizada para empresários e empresas? Ou realmente a carga fiscal sobre o trabalho tem um peso substancial que, de alguma maneira, impossibilita que, à luz da conjuntura atual, que haja um pagamento de uns salários ou remunerações mais elevados? Bom, eu começo por dizer aqui, Ricardo, que quando nós comparamos, fazemos um benchmark, chamamos assim de uma maneira sofisticada, com as taxas nominais de IRS em Portugal e as comparamos com os países, em geral, com os países da Europa, até com os mais desenvolvidos, ela é muito parecida.
nem sequer é das maiores a nível de carga fiscal. Em França, por exemplo, o máximo, a nominal máxima, é superior da máxima, da nominal máxima portuguesa. Aqui, mais uma vez, a questão está o alinhar por baixo. É que, em Portugal, a partir de 4.000 euros de retribuição mensal, atinge-se a taxa marginal máxima de desconto de IRS. Ou seja, palavras minhas, quem ganha mais de 4.000 euros por mês é rico. Paga o máximo de taxação em sede de IRS. E isso é que, quando compara lá fora com outros mercados, não é assim. Ou seja, demora-se mais tempo, há mais espaço, há mais salário, há maior retribuição até que se atinjam essas taxas. Ou seja, as taxas efetivas em Portugal são mais altas do que neste comparativo com estes outros países. Ou seja, nós temos um jovem hoje em Portugal que, vamos supor, vou ser otimista, porque há bons exemplos até da parte do Governo, 2.700 euros. 2.700 euros, que em Portugal renderão qualquer coisa líquido, não fiz as contas, confesso, mas renderão qualquer coisa como 1.700 euros. Ok? 1.700 euros. Estes 2.700 que sejam lá fora retribuem 2.000 e qualquer coisa, porque cá está, a taxa efetiva é mais baixa. Se a isso somarmos que há, e naturalmente o custo de vida equilibra isto, mas a diferença do custo de vida de um país como Portugal para a Espanha ou para a França é diferenciado, essa função que é remunerada com 2.700, não necessariamente um advogado jovem, mas quem recebe 2.700 euros em Portugal, para igual, equiparando com a mesma função em Espanha ou noutro país, recebe 3.200, 4.400, o que seja. Ou seja, isto torna para os talentos, para os nossos jovens e qualquer outro capacitado com o conhecimento que é procurado, a ter um atrativo de emigrar de lá para fora. E atenção, eu próprio fui imigrante e não tenho nada contra a imigração, sempre que seja uma opção individual e não uma necessidade de vida, não é? Mas exatamente isso que estás a dizer, ou seja, e aliás há bocadinho ouvimos, e já de manhã, e já logo no período de manhã, o José Gonçalves tinha falado isso, a guerra pelo talento, a batalha pelo talento hoje é global. Completamente. Ou seja, é mundial, é a todos os níveis. E isso que estás a dizer, de alguma maneira, vem agravar esta desigualdade e vem agravar os problemas que as empresas aqui poderão ter em atrair e reter o seu talento. Conforme eu disse aqui na minha intervenção, as pessoas, e tu dizes também isso, é um dos principais fatores críticos de sucesso das organizações. E então, como é que se resolve? Não há maneira de resolver, não há... Pronto, vamos encolhendo os braços e dizer, olha, paciência. Não, há que fazer, há que construir. Isso também é um call to action, basicamente e há que persistir. É muito difícil. Se estas coisas fossem fáceis de resolver, já estavam resolvidas, não é? Não nos enganemos. É complexo resolvê-las. Mas tem que haver enorme persistência. Persistência, coragem e ambição. E isto envolve toda a gente. Envolve o indivíduo, envolve o empresário, envolve o gestor, envolve o governante, todos têm que, mais uma vez, como aqui se dizia há pouco, todos temos que remar na mesma direção e com a mesma ambição. E isso nem sempre acontece. A globalização é um fenómeno que, com matizes diferentes ou não, vai continuar a acontecer. Ou seja, o mundo está cada vez mais pequeno. É fácil de viajar sem sair do sítio. O trabalho remoto, que não foi inventado agora, já existe há muito tempo, mas veio comprovadamente, ou melhor, trazer o comprovante que se calhar faltava, com aquela coisa, como é que alguém pode trabalhar à distância? O chefe, como é que controla o colaborador, se ele não está ali ao lado, não pode espreitar por cima do ombro para ver se ele está a brincar, a fazer o solitário, não é? Ou qualquer outro jogo no computador, ou se está efetivamente a trabalhar. Digamos, esses paradigmas têm vindo a cair por terra, e bem, finalmente, mas tem propiciado também outras coisas. Eu já o referi, e é do conhecimento geral, que há muitos profissionais hoje em dia a trabalhar em Portugal para projetos internacionais. E no meio desta amálgama toda, há de haver também
quem esteja a trabalhar e não esteja a declarar em Portugal, nem o indivíduo nem a empresa que o remunera, a fazer as suas declarações em Portugal, contribuindo também, mais uma vez, para o erário público, claro, aliviando as costas de quem cá está. Portanto, há uma aprendizagem ainda a fazer. Mas o mundo está globalizado. Estas situações repetir-se-ão com maior frequência. E nós temos que estar preparados e temos que ser ambiciosos. O que é que nós temos que fazer? Temos que trabalhar mais. Trabalhar mais. Temos que trabalhar mais e temos que trabalhar essencialmente melhor. E aqui a coragem e a ambição são factos muito importantes. Aliás, num estudo recente da McKinsey, vinha referido que uma das pechas, digamos, da competitividade da economia portuguesa é que denota um pouco, demasiada, vou ser simpático, demasiada aversão ao risco. Okay? E esta demasiada aversão ao risco faz com que não sejamos afoitos, não é? Não nos mandemos com coragem e com ambição para fazer coisas maiores e se calhar contentamos-nos com pouco. Vou ser politicamente incorreto, mas acho que é a minha especialidade de alguma maneira, nós vivemos demasiado bem. E como vivemos demasiado bem, o que é relativamente pouco já nos satisfaz. Estou a estereotipar, ok? Mas é um pouco assim, ou seja, quando nós estamos numa organização que exige de nós o nosso melhor, nós damos muito mais, produzimos muito mais, aquilo que produzimos é a qualidade daquilo que fazemos, do que de uma organização que exige menos de nós. Não, só estavas a trabalhar mais porque, segundo alguns estudos, nós somos o primeiro ou o segundo país que trabalha mais horas. O número de horas não tem que ver com trabalhar mais. A questão é, agora, a questão de trabalhar melhor, obviamente, aumenta a produtividade. Deixa-me só, temos 2 ou 3 minutos, uma coisa que é assim, segundo um estudo que também foi publicado há pouco tempo, e voltando à questão da escassez e como é que se pode resolver, nos próximos 10 anos estão previstos que a entrada e saída de pessoas do mercado de trabalho se cifrem em cerca de 50 mil por ano. Ou seja, vamos perder 50 mil pessoas no ativo por ano entre as pessoas novas que entram no mercado de trabalho e as pessoas que saem do mercado de trabalho. Será a imigração uma das soluções para esta diferença, clivagem que vamos ter nos próximos tempos? Ou, na tua opinião, há outros caminhos que podem encontrar soluções para esta situação? Eu acreditava que sim, Ricardo, acreditava que sim, e de facto isto foi uma das coisas que a PESP-RH, que é a Confederação Empresarial do setor encarregado de sincero, de recursos humanos, nós num pedido de solicitação que tínhamos feito no ano passado ao Governo, através do Ministério do Trabalho, era de que facilitasse a vinda de trabalhadores estrangeiros, uma vez que, pelo menos para algumas funções, havia essa escassez imediata, também é flexível, nomeadamente a agricultura e tantos outros setores. Mas porquê é que eu digo que acreditava que sim? Devo dizer que fui surpreendido há pouco menos de um mês com a declaração por parte da Ministra da Presidência que vem referir, ainda não vi isto escrito verdadeiramente em estatísticas, mas ela referiu isto, que o número atual de cidadãos estrangeiros inscritos na Segurança Social representa hoje 12% do total de inscritos na Segurança Social. Em 2015, os mesmos 7 anos que eu referi há pouco, era 3%. Hoje, o número de trabalhadores estrangeiros a trabalhar, ou melhor, inscritos na Segurança Social em Portugal, é de 530 mil. Em 2015, era de 110 mil. Claramente, isto não veio resolver o problema da escassez, porque são muitos mais os trabalhadores estrangeiros. Isto tem que ser feito o offset com aqueles também, com os portugueses que saem, mas ainda assim creio que dará um saldo positivo. Ou seja, não veio resolver o problema. Portanto, se é a imigração que vem resolver o problema, sinto muito, meus caros, eu acho que não. Eu acho que não vai ser a imigração que vai resolver o problema. Temos que trabalhar verdadeiramente a tratabilidade das empresas portuguesas. Porque retribuição não é apenas salário. Todos nós o sabemos.
Obviamente que o salário é importantíssimo, mas é um fator higiênico, é um fator que tem que estar, tem que chegar. Eu prefiro dizer tem que chegar e sobrar, mas tem que lá estar e tem que estar resolvido. Não pode ser o problema. Nunca será suficiente, mas não pode ser o problema. Depois são os outros atributos que são absolutamente necessários. E nós temos este desafio, se queremos tornar Portugal atrativo, primeiro temos que o tornar atrativo para nós próprios. E nós somos agentes ativos de criar essa atratividade. Seja qual for o papel que tenhamos na sociedade, temos essa obrigação de tornar Portugal atrativo. E fazemos um bom trabalho nesse sentido. Fizemos-lo com o turismo, somos capazes de o fazer em relação ao mundo do trabalho. E, obviamente, que não é preciso falar da questão da retribuição, da remuneração salarial apenas. É preciso falar, nós podemos retribuir. Retribuímos como? Temos bom clima, temos boa gente, temos segurança, somos um país fantástico, somos um país acolhedor, vivemos razoavelmente bem. Em Portugal vive-se razoavelmente bem. Estrangeiros com capacidade financeira vivem extraordinariamente bem, melhor do que nos seus países de origem. Os americanos, ultimamente, estão a descobrir isso, como bem sabemos. E, portanto, é isto que tem que ser trabalhado. A solução não é fácil, Ricardo. Eu sinto muito, eu não tenho a varinha mágica para vos dar a solução. Mas é aqui que nós temos que trabalhar. E uma coisa tenho a certeza, e daqui embaixo dos meus cabelos brancos, é que a persistência é um ingrediente absolutamente fulcral em tudo aquilo que fazemos. Temos que ser persistentes, e eu costumo dizer, os meus amigos chamam-me teimoso e eu respondo, não, eu sou apenas persistente, não sou teimoso. Bem, já acabámos aqui o nosso tempo num minuto e percebi que tu és um grande marketeer no sentido de promover Portugal como um local para viver e trabalhar e visitar e estudar, que era aqui um dos nossos eixos. 2 medidas que realmente têm que acontecer e, dando sequência aqui ao nosso título da conferência, Call to Action, já. Se me permites, Ricardo, até porque eu tinha tomado umas notas e não queria perder a oportunidade, e já estamos fora de tempo, mas isto vai endereçar a tua pergunta, e aquilo que eu tinha preparado era responder este desafio, qual é o Call to Action. Portanto, não são as 2 medidas, que eu, como digo, não tenho esta solução milagrosa, mas há aqui dimensões que nós temos que exigir que sejam feitas. Do Governo temos que exigir que não crie mais constrangimentos à flexibilidade laboral. Não pode ser com a produção incessante de legislação, seja com desculpa do que for, e agora é precariedade, como se a precariedade fosse uma coisa que é criada de propósito, e é uma consequência dos factos, não é criada pelas empresas a precariedade, independentemente do vínculo contratual que as pessoas tenham. E isto é o mesmo que dizer, ok, sabemos que nas autoestradas toda a gente vai a mais de 120, e como toda a gente vai a mais de 120, vamos pôr o limite de velocidade a 80. Quer dizer, aquilo que há que fazer é controlar, é castigar o prevaricador e o incumpridor. Portanto, o Estado pare de fazer legislação que é inibidora e que é um impedimento àquilo que tão necessário e que as pessoas pedem individualmente, que é a flexibilidade. Rever a incidência fiscal. Não é normal que o Estado leve a maior parte de um prémio qualquer que o gestor queira dar aos seus colaboradores. O Estado leva a maior parte desse aumento que lhe é dado, seja em que escalão de IRS for. Leva a maior parte. E quanto maior é o escalão, mais grande é a parte que leva. Isto é um desincentivo, quer dizer, porque custa muito à empresa e rende pouco ao trabalhador. Portanto, tem que haver impostos, obviamente, todos nós entendemos que sim. Os salários em Portugal são baixos. Permitam que haja um add-on, que as empresas possam agilizar um prémio e que esse prémio seja taxado de forma diferenciada da restante remuneração, com uma taxa marginal bastante inferior. Das empresas, olhem para aquilo que fazem, trabalhem na sua cultura. Uma cultura inclusiva é do interesse da empresa e é do interesse dos seus trabalhadores. Trabalhem nisto, tenham o cuidado de acarinhar os seus colaboradores. Employer brand é um chavão, chamemos como quisermos, mas contém nele os ingredientes que são necessários analisar e identificar para que nós, enquanto organização, tenhamos a capacidade de atrair, reter, motivar e ter as pessoas dedicadas à nossa causa, a seu proveito também e, em consequência, a proveito da organização.
humanizar as organizações, ponhamos as pessoas no centro da equação. A tecnologia adquire-se, as pessoas têm que ser conquistadas. E é aí que faz a real diferença. E, por último, indivíduos. Paremos de perguntar o que é que, como dizia o Kennedy, não é? O que é que o governo ou as empresas podem fazer por nós. Perguntemos antes o que é que nós podemos fazer por nós próprios. Isto não é egoísmo, é zelarmos pelo nosso interesse em primeira instância. Sermos nós próprios a zelar pelo nosso interesse. Permanecer curioso, atualizar-nos, ser curioso sobre o que está a acontecer no mundo, o que está a acontecer no nosso setor, termos esta vontade de adquirir conhecimento, esta fome de conhecimento. Isso que nós podemos fazer, não dependemos de ninguém. Ser disponíveis, estarmos disponíveis para as causas, entregarmos de alma e coração, darmos o nosso melhor, sermos o nosso best self a cada momento. Também só depende de nós. E terceiro, e não menos importante, sermos relevantes. Ser relevantes é tentarmos a cada momento ser os melhores. O mundo é competitivo. E nós, para sermos os melhores, não precisamos de tornar os outros piores. É mais, quanto melhores nós formos, mais incentivamos quem está ao nosso lado para também eles serem melhores. E, portanto, é aquilo que depende só de nós, não depende de mais ninguém. Paremos de chorar, façamos isto, façamos com persistência e tenhamos a consciência que temos que o fazer durante muito tempo. José Miguel, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado, José Miguel Leonardo, pela tua participação e pelas diversas notas e mensagens que deixaste aqui, que são mesmo um call to action. E então, para encerrar esta 23ª Conferência Executiva da Digest, temos o gosto de contar com Gonçalo Saraiva Matias, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Gonçalo Saraiva Matias, muito obrigado pela sua disponibilidade. O palco é seu. Muito obrigado. Ora, bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer muito o convite para estar aqui presente e felicitar a Executive Digest por esta iniciativa e, em especial, pelo título Call to Action, que me parece muito oportuno. Muitos diagnósticos feitos, muita análise feita, mas há um momento em que é preciso agir, não é? É preciso ação. E nós, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, também começamos a chegar a essa conclusão. Isto é, ao longo de 12, 13 anos, fizemos muitas análises, muitos estudos, muita profundidade, muita informação, mas sentimos que é necessário agora agir, não é? E agir com base nessa análise que foi feita e nesses estudos que foram feitos, porque também a nossa missão, enfim, a missão da Fundação Francisco Manuel dos Santos é, de acordo com o que nos foi pedido pelo seu fundador, promover o conhecimento sobre a sociedade portuguesa e promover o debate livre na sociedade portuguesa, que são dois fatores importantes, pensarmos, não é? Porque, por um lado, não é possível debater sem ter informação, esse debate será sempre estéril, será sempre superficial, mas também a informação sem debate acaba por ficar perdida nas gavetas. E, portanto, a nossa missão, para ser verdadeiramente cumprida, é preciso ter estas duas componentes. É preciso ter informação rigorosa, por isso contamos com a Pordata e com os estudos que fazemos, e depois é preciso ter a promoção do debate. E este debate que estamos aqui hoje a fazer, e só posso agradecer por isso, é precisamente essa componente. Eu gostava de trazer aqui alguns dados para a discussão e depois, enfim, isto é um encerramento, portanto não teremos grande debate a seguir, mas o que é importante é o que se passará depois de sairmos daqui e o que formos fazer todos nós nas nossas vidas e nas nossas profissões. Uma linha de raciocínio importante que nós temos tido nos nossos estudos, nós estudamos essencialmente a economia, a sociedade portuguesa e as instituições portuguesas, e uma linha importante de pensamento que temos tido nos nossos estudos é a seguinte, gostava de a resumir da seguinte forma. É muito importante o crescimento económico em Portugal, é muito importante o sucesso das empresas para garantir que as pessoas saem da pobreza e para garantir a igualdade social. Não é? Se nós tivermos isto como um dos nossos motes enquanto sociedade, já não me parecia mal. Porque significava que todos tínhamos consciência social, significava que gostávamos de viver num país mais próspero, mais igualitário, mas também temos consciência de que essa
igualdade e essa prosperidade só se pode fazer a partir do crescimento económico. Não há nenhuma fórmula mágica de transferências sociais ou de qualquer tipo de assistencialismo que possa resolver uma regra muito simples, é de que a riqueza é preciso primeiro existir, é preciso primeiro ser criada para depois ser distribuída. Nós não podemos distribuir a riqueza que não existe. Este é um binómio fundamental. Talvez, como ponto de reflexão, pudesse começar por traçar aqui algum quadro bastante negro e dramático sobre a situação da pobreza em Portugal, para termos consciência. Enfim, nós na Fundação lançámos aqui há 2 semanas um retrato da pobreza que mostra estes dados verdadeiramente dramáticos. Eles mostram-nos que, em Portugal, em situação de pobreza, estariam 4,4 milhões de pessoas, portanto, cerca de metade da população portuguesa estaria em situação de pobreza, sem as transferências sociais. E com as transferências sociais nós temos cerca de 1,9 milhões de pessoas em situação de pobreza. O que significa que, neste momento, verdadeiramente, aquilo que está a segurar a sociedade portuguesa, em termos de situação de pobreza, são de facto as transferências sociais. Mas, mais uma vez, é preciso ter consciência de que as transferências sociais só existem na medida em que existe a riqueza para a distribuir e em que esta transferência seja sustentável. E sustentável no nosso crescimento económico. Depois há outro dado, ainda sobre a pobreza, também preocupante. É que 20% das pessoas em situação de pobreza trabalham. Portanto, não são apenas os mais velhos, não são apenas os desempregados que se encontram em situação de pobreza. Cerca de 1/5 das pessoas em situação de pobreza têm o seu trabalho. Como é que se justifica? Enfim, porque a consideração da situação de pobreza, que anda ali pelos 560 euros, está, apesar de tudo, abaixo do salário mínimo. Como é que isto acontece? Bom, é muito simples, porque as pessoas têm situações familiares complexas, têm dívidas, têm problemas de saúde e isso consome-lhes uma parte do rendimento e, portanto, é relativamente fácil num país que tem um rendimento médio de 1.200, 1.300 euros, é relativamente fácil que isso venha a cair abaixo da linha de pobreza com qualquer imprevisto, com o aumento da inflação, como nós estamos agora a assistir, com o aumento das prestações no crédito à habitação. Portanto, qualquer imprevisto rapidamente faz cair as pessoas em situação de pobreza e, portanto, essa é a justificação para 20% daqueles que estão em situação de pobreza serem trabalhadores. Portanto, são pessoas com emprego. E o outro aspecto que gostava de sublinhar, e que de alguma forma também já acabei por dizer, é que há muitas pessoas, há uma grande faixa da população que está no limiar da pobreza, que está ali na linha da pobreza, o que significa que qualquer abanão, qualquer alteração faz com que essas pessoas caiam em situação de pobreza. Ora, se nós estamos num momento em que acabamos de viver uma pandemia, em que estamos a viver uma guerra, com o aumento da inflação, com o aumento dos custos de vida, isso leva-nos a pensar que o cenário é terrível. Porque se estes são os números agora, vamos imaginar o que é que vai acontecer no próximo ano, quando todos estes efeitos se sentirem verdadeiramente, com o aumento dramático das taxas de juros, dos créditos à habitação, etc. Portanto, isso faz-nos pensar que o call to action tem que ser aqui dirigido para o crescimento económico. É só isso que nos pode permitir sair desta situação, que nos pode permitir reduzir a pobreza e que nos pode permitir manter as tais transferências sociais que permitem que cerca de metade dos portugueses não estejam em situação de pobreza. O crescimento económico, em que é que ele assenta? Nós temos tido vários estudos na Fundação que lhes recomendo, enfim, esta é uma plateia especialmente adequada a estes estudos e eu recomendava em particular um estudo que lançámos o ano passado, que chamámos o novo paradigma para a economia portuguesa do Made in ou Created in, que foi coordenado pelo Fernando Alexandre, e que é uma proposta de valor para a economia portuguesa muito ligada à ideia de que nós não podemos ser uma economia só de made in, ou seja, de produção, temos de ser uma economia de created in, ou seja, de acrescentar valor, de haver aqui o valor acrescentado na criação de produtos, na criação de marcas, e não apenas na produção manual ou de manufatura, e mesmo essa já vai escasseando da nossa economia. E também não evidentemente apenas baseada no turismo ou na agricultura, embora sejam setores inegavelmente muito importantes. O turismo representa uma fatia muito significativa do PIB português
mas é evidentemente um setor que nos expõe a muitos riscos. Ainda agora estamos a vê-los, porque há uma guerra, há uma pandemia e há uma flutuação imediata, tem consequências imediatas no turismo. E, portanto, a ideia é diversificar acrescentando valor à nossa economia. Depois, um outro aspecto que também nesse estudo identificámos é a importância das qualificações. Isso hoje já foi aqui muito falado, não é? O tema das qualificações, a importância das qualificações. E eu diria as qualificações a dois níveis. As qualificações dos gestores e as qualificações dos trabalhadores. Não é apenas um lado. Se nós olharmos, e os nossos estudos também mostram isto, se nós olharmos, a esmagadora maioria do tecido empresarial português é composto por pequenas e médias empresas, algumas delas microempresas, e as qualificações em média dos gestores destas empresas são muito baixas. E isto tem um problema, tem vários problemas. Desde logo há um problema de eficácia da gestão, de produtividade. Depois há um problema de acesso ao financiamento, porque as operações de financiamento são relativamente sofisticadas e se os gestores não têm qualificações, não conseguem acompanhar essas operações de financiamento das suas empresas. E, finalmente, há um problema, que eu gostava também de desenvolver um pouco mais adiante, que é o problema de retenção de talento, que foi aqui falado também. Porque se um gestor não é qualificado, não tem condições para reter talento qualificado. Dificilmente um jovem qualificado quer trabalhar para um gestor que não é qualificado, que nem sequer compreende o valor acrescentado que ele pode trazer. Portanto, há claramente um problema, eu não sei como é que ele se resolve, não tenho aqui uma solução, depois podemos discutir, essa é que é call to action, não é? Mas há aqui um problema nas qualificações dos gestores. E depois também há um problema em geral nas qualificações dos portugueses, embora nós tenhamos nos últimos anos, em termos médios, evoluído bastante bem no tema das qualificações, mas há, em geral, em comparação com a média da OCDE, há um problema de qualificações e depois há um problema de que eu também gostava de falar um pouco mais adiante, que tem a ver com o saldo de qualificações e tem a ver com a imigração, que se falou aqui. Porque o facto de nós termos a geração mais qualificada de sempre não quer dizer que nós tenhamos a massa de trabalhadores mais qualificada de sempre, porque há depois um saldo negativo em termos de migrações. E já gostava de falar sobre ele. E depois também há, obviamente, um desafio tremendo que tem a ver com a requalificação dos trabalhadores para o futuro do trabalho. Tem a ver com a automação, com a digitalização da economia, e isso vai trazer desafios grandes, sobretudo num país que era muito ainda made in. E, portanto, não está preparado para a digitalização da economia e para a requalificação dos trabalhadores, para acrescentar valor à marca e não necessariamente para contribuir com o trabalho manual. E, finalmente, um aspecto que nós identificámos neste estudo como essencial para o desenvolvimento de uma economia moderna e sofisticada, tem a ver com a ligação entre as universidades e as empresas. Há alguns exemplos em Portugal já muito positivos disto, é o exemplo da Bosch em Braga, mas muito mais se devia fazer e sentimos que há ainda um grande distanciamento entre as universidades e as empresas, as universidades muito fechadas sobre si próprias, muito torre de marfim, e as empresas muito pouco despertas para a importância de contratarem investigadores, de contratarem PhDs e de terem um sistema verdadeiramente de inovação e desenvolvimento nessas empresas. E os números mostram, aliás, que isto é transversal. Eu aqui já nem sequer não estou só a falar das pequenas e médias empresas, mesmo as grandes empresas têm um déficit grande de contratação de pessoas qualificadas e de investigação e desenvolvimento. Aliás, não só os estudos, como os debates que temos feito mostram bem isso. Por exemplo, para vos dar um exemplo, o português em ensino superior, todo o sistema português de ensino superior, o investimento é inferior ao Imperial College em Londres. Portanto, só uma universidade inglesa tem mais investimento do que todo o sistema português. Isto mostra também o que ainda é preciso fazer nesta área. Finalmente, gostava também de vos falar um pouco sobre, e é um tema que nos tem preocupado muito na Fundação e sobre o qual temos feito muitos estudos, e foi precisamente o tema aqui deste painel, e, portanto, se calhar vou aqui entrar em diálogo com o painel, porque gostei muito das vossas reflexões, tem a ver com a demografia. E com algumas coisas que foram ditas, algumas talvez procurarei responder e outras deixarei desafios. Quanto à demografia, Portugal tem um déficit demográfico gravíssimo. E é, porventura, o nosso déficit mais grave. Mais grave que o déficit das contas públicas é o déficit demográfico neste momento.
porque nós estamos todos os anos a perder população. Nós lançámos um estudo aqui há uns 3 ou 4 anos, que mostrava que a este ritmo Portugal terá em 2050 entre 7 a 8 milhões de pessoas. Portanto, isto representa uma diminuição muito significativa, de 20% da população portuguesa. Ou até mais de 20% da população portuguesa. Isto bate certo com os dados que há bocado falámos aqui, com a saída de muitas pessoas do mercado de trabalho. Os censos mostram isso, mostram que perdemos 200 e tal mil pessoas nos últimos 10 anos. E uma população muito envelhecida, portanto, com uma estrutura etária muito envelhecida da população. E, portanto, com a saída, obviamente, de muitas pessoas do ativo e do contributo ativo para o mercado de trabalho. Isto coloca, desde logo, um problema seríssimo na sustentabilidade da segurança social. Nós lançámos também um estudo, aqui há 2 ou 3 anos, sobre a sustentabilidade da segurança social, que mostra que ela entrará em déficit a partir de 2027, e depois o déficit será sempre a crescer até entrar em creche, no fundo. E, portanto, nós temos um problema sério de segurança social que se compreende facilmente. Quer dizer, se nós vamos ter, nossos cálculos mostram, 2 ativos para logo a partir de 2027, 2 ativos para um reformado, enfim, isto mostra que é impossível, num sistema de pay as you go como está o nosso desenhado, é impossível manter esta sustentabilidade da segurança social nestes termos. E, portanto, temos uma sociedade envelhecida, pessoas a sair do mercado de trabalho, pessoas a perder população, é evidente que nós entramos numa situação de insustentabilidade a médio prazo. Já agora, só para vermos os números da imigração, porque eles também batem muito certo com o que estavam a dizer há pouco, e há aqui talvez algumas explicações. Se olharmos para a Pordata, tem estes dados e divulga estes dados com bastante rigor, com muito rigor. Portugal perdeu população consistentemente todos os anos entre 2010 e 2019. E perdeu população pelas 2 vias possíveis. Há 2 vias na população. Há a via da natalidade e há a via migratória. Portanto, nós temos o saldo natural e temos o saldo migratório. O saldo natural significa... Portanto, nós tivemos entre 2010 e 2019 saldo natural e saldo migratório negativo. Ambos negativos. O que quer dizer? Morriam mais pessoas do que nasciam todos os anos e saíam de Portugal mais pessoas do que entravam todos os anos. Ora, isto significa que as 2, se nós tivermos aqui um fluxo, os 2 fluxos possíveis estavam em queda, estavam em perda. Nós perdemos população todos os anos durante a última década. E por que eu digo 2019? Porque, de facto, entre 2019, 2020 e 2021, nós tivemos um saldo positivo. Há bocado falava-se aqui disso, tivemos um saldo positivo. Bem, devo dizer-vos, um saldo marginalmente positivo. Portanto, ele não permite compensar, de modo nenhum, a perda de população que tivemos na última década, nem aquilo que se perspectiva para a frente. Portanto, há aqui uma conjuntura de um saldo marginalmente positivo. Portanto, eu não acho que isto nos deva encher de esperança. Acho é que vale a pena nós olharmos para este fenómeno e perceber porque é que ele acontece. O saldo natural foi terrivelmente negativo. E em 2020 foi o pior desde que há dados. Também tivemos o Covid, morreu muita gente, houve um aumento da mortalidade. Mas o saldo natural foi muito mau e ele continua a agravar-se. Ou seja, não é pela natalidade que nós estamos a resolver. Não estou a dizer que não devamos investir na natalidade, evidentemente que sim, porque é uma das formas de resolver isto, mas neste instante não é a natalidade que nos está a dar o tal saldo marginalmente positivo. O que nos está a dar o saldo marginalmente positivo, é a imigração. Portanto, nós tivemos um saldo migratório positivo nestes 2 anos, nestes 2 anos e meio, tivemos um saldo migratório positivo, portanto, entrava mais gente em Portugal do que saía, e é isso que explica, isso permitiu compensar o saldo natural negativo e permitiu que nós tivéssemos um saldo total positivo aqui ao longo destes 2 anos, mas de facto marginalmente positivo. O que é que eu quero dizer com isto? Que, se calhar aqui, divergindo um bocadinho do que foi dito há pouco, eu acho que a única solução é a imigração. Acho que a única solução no curto e médio prazo é a imigração. Quer dizer que no longo prazo a natalidade não possa resolver. Não estou a dizer de modo nenhum que nós devamos desinvestir na natalidade. Acho que é muito importante pensar em políticas de natalidade. Já agora, acho que isso não se resolve pondo dinheiro sobre o problema. Aliás, a prova disso é que são os países mais ricos que têm mais problemas de natalidade, não são os mais pobres. Portanto, isto não é um problema de dinheiro, isto é um problema de articulação entre a vida pessoal e a vida profissional, de licenças de parentalidade, de articulação da vida doméstica. Portanto, nós todos como sociedade, empresas, famílias, temos de pensar este problema e ele não se resolve só com dinheiro, parece-me.
Mas, como digo, não é a natalidade que vai resolver a questão no curto prazo. Só a imigração é que permite resolver no curto prazo. Agora, se isto é uma conclusão, que me parece relativamente clara olhando para os dados, então é preciso pensar que imigração, como e em que termos. Já ouvimos aqui falar que, de facto, houve, quer na agricultura, quer no turismo, uma enorme necessidade de pessoas para trabalhar, muitas delas não qualificadas, não necessariamente qualificadas. Os líderes dos grupos de hotelaria em Portugal queixavam-se que já não conseguiam oferecer o serviço com a qualidade básica porque não tinham mão de obra, porque não queriam trabalhar, porque não podiam trabalhar. Então, como é que isto se resolve? É preciso olhar para a imigração como uma política migratória, que nunca foi vista assim. Não é? Há países que desenvolvem políticas migratórias. E políticas migratórias articuladas com aquilo que se chama, que eu hoje aqui ouvi com muito agrado, atração de talento, ou a chamada corrida global pelo talento. Há uma corrida global pelo talento. Isso é muito claro. E não é de agora. Eu já leio artigos sobre corrida global pelo talento há 10, 15 anos, em países como o Canadá, em países como a Nova Zelândia, em países como a Austrália. Há uma corrida global pelo talento. Essa corrida global pelo talento, reparem, nós não podemos continuar a olhar para a política migratória como uma política meramente laboral. Isto é, há trabalho aqui, então vem. Há trabalho ali, então vem. Não funciona assim, sobretudo se estamos a pensar em pessoas altamente qualificadas e a uma atração verdadeira de talento em setores mais qualificados da população laboral, até porque, como há esta corrida, há concorrência. Depois dirão, está bem, mas isto só se faz com salários. E só se faz com salários? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós temos visto que Portugal tem fatores de atratividade que vão muito para além dos salários. Por um lado, desde logo, a questão fiscal. E há pouco, aqui os cálculos que foram feitos mostravam isso. É evidente que, se o salário é o mesmo, mas num sítio há uma tributação muito inferior, a escolha parece-me relativamente clara. Portanto, há, desde logo, a questão fiscal. Eu devo dizer que alguma coisa também tem sido feita, por exemplo, e isso é até muito criticado, mas mecanismos como o dos residentes não habituais, é para isso que servem, não é? Para garantir que pessoas que não são residentes fiscais em Portugal podem vir com um regime mais favorável de tributação. Nós temos que pensar nisso, ou seja, eu sei que é muito desagradável para todos nós pagarmos 40 e tal % de imposto e depois de haver alguém, um jovem que vem do Reino Unido ganhar o mesmo salário ou maior e paga 20%. Mas ou o queremos cá ou não queremos, ou queremos atrair ou não queremos. Portanto, isto aqui é uma regra muito básica de competitividade. E depois, há um outro aspecto que nunca se fala, e esse até é o meu aspecto mais de formação pessoal, desculpem trazê-lo para aqui, mas não, é um bocado inevitável, que tem a ver com a política migratória propriamente dita, regulatória. E o que é que eu quero dizer com isto? Se nós queremos atrair um jovem qualificado, ou um não jovem qualificado, ou uma pessoa qualificada, e ela tem que estar 1 ano e meio à espera de um visto, quando têm pessoas que neste momento têm cartões de residência caducados, que não conseguem há meses agendar uma reunião, ou não é uma reunião, é agendar a marcação no CEF para ter o cartão. Agora imaginem o que é estas pessoas que têm cartões caducados, com datas passadas, vão viajar e depois chegam a um aeroporto e dizem eu quero ir para Portugal, onde é que está o seu cartão? Está aqui, pois está caducado. Nós temos que nos pôr, nós todos estamos muito confortáveis, temos os nossos passaportes, nós pôr-nos nos sapatos destas pessoas, sejam qualificados ou não. Isto é inadmissível em relação a qualquer pessoa. Agora, pessoas que investiram milhões de euros, pessoas que vieram para Portugal, pessoas que pensam fazer aqui vida, isso é evidentemente um fator de desinvestimento ou desincentivo brutal. E depois estas coisas circulam, não tínhamos dúvidas sobre isso. Hoje em dia há artigos na Forbes, há artigos no Financial Times sobre o problema dos vistos em Portugal. E pronto, quer dizer, nós podemos falar destas coisas, e aqui já estou a entrar um bocadinho no call to action, não é? Mas nós podemos falar destas coisas com grande sofisticação, mas depois, quando chegamos ao concreto e dizemos, muito bem, nós temos um problema demográfico, nós temos que atrair pessoas. E já agora um outro ponto que eu também tinha prometido que dizia e ainda não falei. Nós temos que olhar para o saldo de qualificações. Porque quando nós olhamos para o saldo migratório e vemos que ele está positivo, ficamos muito satisfeitos.
Mas nós temos que perceber, e esse estudo não está feito, nós na Fundação agora estamos a tentar entrar nele, não é fácil, perceber o que é que saiu e o que é que entrou. Porque podem ter saído 100 mil pessoas e entrado 110 mil pessoas, nós temos um saldo positivo, mas as que saíram eram altamente qualificadas e as que entraram não eram. Isto dá-nos um saldo negativo de qualificações. Ora, se nós temos um problema de qualificações no país, então estamos a agravá-lo com a aparência de estarmos a crescer. Não é? Nos números estamos a crescer, ficamos satisfeitos com isso, mas na substância estamos a perder qualificações, porque estamos a deixar sair os qualificados e estamos a trazer não qualificados. Isto não é nenhum discurso anti-imigração. Eu reitero aqui, a imigração é a única forma de nós, no curto prazo, ultrapassarmos isto. Mas temos que ter uma política migratória inteligente e informada. Não pode ser baseada apenas num número simples e acrítico. E, portanto, isto para dizer que nós podemos ter todo este discurso relativamente claro sobre o nosso problema demográfico, o nosso problema de qualificações, a necessidade de atrair pessoas, a necessidade de ganhar a guerra a guerra pelo talento, mas depois isto tem que ter call to action, isto tem que ter consequências práticas, que não é apenas a questão dos salários, porque essa vamos ter que lidar com ela como pudermos, eles não podem crescer acima, assim, não sou economista, mas há aqui vários economistas, há o critério da produtividade que é inelutável nesse raciocínio. Agora, há outros fatores bastante mais simples, se calhar, e bastante mais na disponibilidade do regulador e do Estado e do legislador, nos quais nós não podemos falhar. E, portanto, quando chegamos à conclusão de que estamos numa corrida mundial pelo talento, todos estão à procura dos mais qualificados e depois nós tratamos-los desta forma, não me parece que seja assim que vamos lá. Desculpem este quadro negativo, mas era um contributo para a discussão. Muito obrigado. Obrigado, Gonçalo Saraiva Matias. Muito agradeço a sua intervenção e os dados, mais uma vez os alertas e os gritos que ouvimos aqui realmente daquilo que tem que ser efetivamente feito para que continuemos a crescer e continuemos a desenvolver o nosso país. Chegamos assim ao fim da 23ª Conferência da Executive Digest. Ao longo desta manhã contámos assim com a partilha e a opinião de uma série de presidentes e gestores que nos apontam os caminhos que nós temos que seguir e, nomeadamente, as ações que temos de tomar. Façamos votos daquilo que nós já costumamos dizer sempre aqui nas Conferências da Executive Digest, também dos outros títulos que temos, que é façamos votos que pelo menos uma parte substancial das mesmas sejam postas em prática. Ou seja, que estas conferências não sejam um fim, mas sejam um princípio, ou seja, um meio para atingir os objetivos. Nós aqui na Executive Digest iremos dar continuidade a este trajeto, apresentando e aprofundando estas ideias que foram hoje aqui indicadas. Agradeço mais uma vez aos nossos oradores, patrocinadores, apoios e a todos os que estiveram a assistir a esta conferência, aqui presencialmente, e também aqueles que estiveram a assistir por streaming. Eu acabei de receber há bocadinho os números do streaming e tivemos cerca de mais de 55 mil pessoas a assistir a esta conferência via streaming. Portanto, muito obrigado aos que aqui tiveram, mas também muito obrigado a todos os que estiveram a assistir à conferência por streaming. Esperamos que esta conferência tenha sido útil e que tenha-vos trazido novas ideias. Foi um prazer contar convosco. Até ao próximo evento. Muito obrigado a todos.